muito bem-vindos a mais uma semana do nosso programa Tricetados. Hoje com um convidado que é a sensação da internet. Confira! Estamos aqui no Belle Époque, esse restaurante maravilhoso no Vieira Alves, com uma pessoa que realmente entende do que a gente está falando. Eduardo, como é que vai você, Eduardo? Tudo bem, Trícia? Obrigado. Prazer estar aqui contigo. Obrigado a quem está nos assistindo. Eduardo, me conta uma coisa. A gente está sabendo que você é referência, é o grande sucesso das redes sociais no que tange a degustação de novos pratos, experimentos de novos restaurantes. Me diz uma coisa, como que surgiu essa ideia? Então, a gente acaba visitando muitos restaurantes mesmo, né? A ideia surgiu na época, era a pandemia, estava tudo muito difícil, na verdade. Eu estava encerrando a minha faculdade, minha graduação. Estava no final, quase no TCC. E aí, na internet, né, buscando formas de ter renda, eu encontrei esse e-mail, que era uma página de dicas, que já existia aqui em Manaus e no Brasil também. Só que eu não entendia como é que rentabilizava, como é que funcionava, como é que você passava de postar para ter um retorno financeiro com isso. Olha, impressionante. E o Eduardo ainda inventou uma maneira de ganhar dinheiro e comer bem. Me conta, Eduardo, como é que foi essa sacada do ganhar dinheiro na internet e também comer bem? Unir o útil ao agradável, né? Que coisa boa. Você já gostava de comer? Ou quem não gosta, né? E a Emily? A Emily, demais. A Emily surgiu, ela veio depois, na verdade, né? A Emily veio, veio pelo cheirinho da comida. Isso, ela veio pela comida depois, mas eu comecei sozinho. Mas, assim, juntar comida com o trabalho foi algo que eu sempre quis, né, na internet, porque eu acho que dá prazer, as pessoas gostam de ver comida, é algo que atrai. Impressionante como as pessoas gostam de ver comida. Gostam, elas gostam de ver. E, gente, o Eduardo, ele é especialista em encontrar uns lugares únicos. Me conta aí, me conta aí, Eduardo, quais foram os lugares mais diferentes que você já visitou? Tem muitos, na verdade. Eu me surpreendo demais. Eu sou uma pessoa que eu me surpreendo muito fácil, com muita coisa. Então, eu me surpreendo muito. Quando eu te vejo fantasiado, pronto, eu digo, hoje vai ser. Gente, para quem ainda não segue o Eduardo, conte aí tuas redes sociais, para o nosso público te seguir. Claro, nossa rede social é um nome muito simples, né? O que fazer Manaus, nome super intuitivo. E aí tem todas as redes sociais, Instagram, YouTube, e TikTok e Kawaii também. Então, qualquer uma dessas dá para você nos encontrar de maneira super fácil. Então... E encontrar o que comer, né? O que comer e fazer também. Tem alguma área comida, mas enfim. Sobre locais diferentes, eu vou pegar dos mais recentes, assim. Recentemente, a gente foi num restaurante temático de anime. Todo temático de desenhos japoneses e tal. Achei incrível. Achei maravilhoso. Eu adoro essa pegada de coisas diferentes. Se eu, sinceramente, não fosse, né... O post do Eduardo jamais teria visto aqui em Manaus. Onde você descobriu esse restaurante de anime? Nesse caso eu já conhecia as pessoas que eram responsáveis, né? Então eles programaram comigo. Eles falaram, a gente vai lançar tal dia e tal, vem tal dia. A gente programou tudo para poder juntar a postagem com o lançamento do lugar e aí morreu de colar. Qual foi o restaurante mais distante que você já foi? O mais distante para mim foi no interior, mas tu diz aqui em Manaus? Aqui em Manaus mesmo? Não, no interior mesmo. Até onde o teu blog já chegou? Me conta. Falando aqui do Amazonas, a gente vai para muito hotel de selva, na verdade. Então a gente pega alguns assim um pouco mais longe e tudo mais. Alguns que eu nem sei te dizer onde, na verdade. Eu sei que eu vou e eu broto lá alguma hora. Mas a gente pega alguns bem longe assim, mas que é legal, vale a pena a experiência, é muito legal. E fora de Manaus vocês já foram? Fora do Amazonas vocês já foram? Eu já fiz algumas divulgações em São Paulo também. Olha, mas a convite ou... Eu programei uma viagem para lá e eu pensei, por que não trabalhar? Não, né? Por que não? E aí deu tudo certo, foi super tranquilo para conseguir empresas lá e foi tudo maravilhoso. Todas que eu queria fazer de verdade eu consegui lá, então foi bem legal. E a Emily? Não, ela não foi comigo nessa, ela ficou aqui, eu fui com um amigo. Era uma viagem particular que eu ia e por acaso eu pensei, por que não? E aí eu juntei lá, conheci umas empresas e deu certo. E ela já tá te cobrando uma viagem com ela também, né? Já, a gente vai em abril, Mas eu vou Manaus, Colômbia, o voo que inaugurou agora. Pois é. Esse voo que inaugurou, eu já convidei minha orelha ali pra ir, mas não topou, né?
Aí a gente vai em Abril agora para conhecer e trazer um pouco também. Aí vai provar um pouquinho da comida internacional, né? Com certeza. Só te aconselho a, se for ao México, levar um antiácido, umas coisinhas na mala, porque ali não é... O cara acha que ele entende tudo de restaurante, mas realmente a comida mexicana raiz não é para amadores. É verdade. Eu fiquei no México um tempo. Ah, foi? Meu pai, na verdade, mora no México até hoje. Olha aí. Minha família morou um tempo lá também. Eu tentando ensinar Padre Nossa Vigária Mas aqui, me eu conte. amo comida mexicana, eu amo, sou apaixonado. Sério? Tá com o pastor, então, Jesus. Eu sou apaixonado na comida mexicana. É sério. Então quer dizer que você tem um talento para sabores apimentados. Eu Uma gosto. predileção por sabores apimentados. Na verdade, eu aprendi a gostar de pimenta no México. A pimenta de verdade, assim, eu aprendi a gostar no México de uma outra forma, digamos assim. Mas eu gosto de sabores apimentados. Olha, que interessante. Porque geralmente as pessoas que acabam comendo muita variedade de comidas diferentes, elas acabam ficando com um paladar tão sensível que a comida muito carregada num tempero começa a incomodá-las, né? Verdade. Mas olha, o Eduardo não tem nada disso não, gente. Qualquer coisa, entendeu? Lá no México não tinha escolha, tudo era apimentado. Não é? Não tinha escolha. Rapaz, a minha lua de mel, tem uma orelha aqui que tá me devendo outra lua de mel, porque eu fiquei doente. Só doente por causa da comida. Não acha que eu tô merecendo outra lua de mel depois de 30 anos, Eduardo? Com certeza. Porque olha só, eu passei a lua de mel toda doente, com o estômago arrebentado, porque eu não estava preparada para comer tanta pimenta. É mesmo? Não estava. Bom, Eduardo, a gente está aqui no Belle Époque, que é um restaurante maravilhoso, e hoje eu quero que você deguste esse salmão com arroz Nero e creio eu que maracujá. Amazonense não recusa maracujá de jeito nenhum, né? Não recusa, o suquinho tá aqui, não se recusa. Então depois o Eduardo vai dar o parecer técnico dele a respeito desse salmão com risoto Nero e calda de maracujá. A gente vai pedir um comercial rapidinho para ele dar uma degustada e a gente volta já já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltamos aqui diretamente do Belle Époque com esse garoto sensação da internet, da página O Que Fazer em Manaus. Eduardo já experimentou de tudo, todo tipo de comida em todos os cantos de Manaus. Eduardo, vamos lá, qual foi o teu primeiro review? Meu primeiro review, tu diz vídeo? Na pegada de vídeo ou no geral, assim, qualquer conteúdo? Porque quando eu comecei não tinha nem vídeo, não tinha Reels na época. E você fazia só blog Era digitado? só, não, era só foto. Foto. Só tinha foto no Instagram na época.
E aí, o primeiro foi... Na época tava tudo fechado, era pandemia. Então, acho que o primeiro foi quando o cinema voltou a abrir. Mas de comida... Mas de delivery não fez? Ah, delivery eu fiz, eu fazia muito delivery. Foi um lugar... Ah, lembrei. Tava tentando lembrar, mas que eu tava... Foi um de panqueca. De panqueca? Panquecas Gourmet, era o nome da empresa. Só que era muito pequeno, eu era pequeno também, né? E o local fechou, acho que depois de um tempinho, eram pequenos. Mas foi o primeiro que eu fiz, foi o primeiro local que acreditou na gente, na verdade. Eu nem tenho o contato deles pra agradecer hoje em dia. Acho que perdi, não sei. Mas foi o primeiro local que eu lembro que eu fui até atravessar a cidade pra pegar. Bom, se vocês estiverem ouvindo a gente aí, Panquecas Gourmet, olha só, vocês criaram um fenômeno da internet. Vocês foram as primeiras pessoas a acreditarem nele. As primeiras pessoas. E me diz uma coisa, Eduardo, depois da panqueca veio o quê? Pô, aí tu me pega. Hambúrguer. Não, veio bastante coisa, né? Mas eu lembro que veio coxinha, vieram muitas Eu empresas. te vi já. Como eu tava muito Eu já te vi com... Já? Ah, que maravilha. Não, depois daí veio muita mesmo. Hamburgueria. Muita hamburgueria. Eu gosto muito de hambúrguer, eu tenho que me controlar para não comer tanto hambúrguer. Teve um tempo que eu não tinha esse controle e eu, assim, teve um período assim que eu não tinha controle nenhum. Então era muito hambúrguer, eu não tinha controle de equilíbrio, né, de pegar locais equilibrados. Eu cheguei a passar mal por causa disso um período. Ah, é? Cheguei. Faz um tempo, faz um ano e meio, na verdade, mais ou menos. Gente, quando eu conheci o Eduardo, a primeira pergunta que me veio à cabeça, e brevemente, quando vocês conhecerem a Emily também, vocês vão olhar para eles e se perguntarem para onde é que vai tanta comida. A Emily mais do que eu. Porque a Emily é magérrima, Ela é super gente. magra. E a pergunta que não quer calar, Eduardo, para onde é que vai tanta comida, gente? Gente, eles não provam não, eles comem de verdade, tá? A gente tenta comer de verdade, né? Sempre que dá e tudo. Não, vocês tentam não, vocês comem que eu vejo. É, a gente come realmente. O pessoal pergunta muito, mas comem de verdade mesmo? Só engole assim, depois cospe fora. Então, mas a gente come de verdade, a gente tenta. E olha, eles comer o comem máximo com que dá. apetite de gente grande mesmo. Tem que comer que dando fome. Mas assim, pra controlar é muito difícil, na verdade, né? Minha rotina fora da gravação, fora de tudo aqui, é muito diferente. Com comida, com exercício, com alimentação, com várias outras coisas que eu comecei a aplicar de um ano pra cá. Antes eu não cuidava da minha saúde, antes eu tinha zero controle. E aí, mas a pergunta de um ano pra cá mudou. deu alteração no exame de sangue? Na época... Confessa que deu. Na época um pouquinho... né? Não, mas o que deu não foi o meu, foi o da Emily. Da Emily. Foi o da Emily que deu na Olha, época. e vamos combinar que a Emily é o seguinte, o Eduardo tá mais tempo nessa jornada. Tô. Pra vocês entenderem como o organismo de mulher é mais delicado do que o de homem. É verdade. O dela deu problema e aí foi quando a gente ligou um alerta. E o meu alerta, no caso, foi o peso que eu ganhei. Eu ganhei muito peso, eu era muito mais magro, assim. Então, depois de um tempo, eu fui aprendendo a manter e tudo mais, deu uma ajustada, mas foi ralado. Até hoje é difícil, na verdade, manter, por conta do que a gente come, mas a gente equilibra muito. Se eu vou num lugar, tá hoje, amanhã, outro dia, eu vou equilibrar para ir em um lugar que tem uma comida mais leve, para poder, né, conseguir. Porque eu tenho visto as pessoas que fazem os mesmos reviews fora de Manaus. Assim, você vê do primeiro vídeo ao vídeo atual, a pessoa tá o triplo do tamanho. E a Emily continua dessa finura e o Eduardo continua um galã, né? Esse negócio então, é cruel. É um negócio que tem que ter um certo cuidado, né? É cruel esse negócio, tem que ter um Já cuidado muito grande. aconteceu de vocês irem em algum lugar que a comida não caiu bem? Tu diz- Você não vai me falar o lugar. Você vai falar... Já aconteceu de vocês provarem uma comida que não caiu bem e vocês passarem uma aventura de madrugada? Comida que a gente não gostou já aconteceu e a gente não divulgou nenhuma. Mas de passar mal, eu acho que não. Já aconteceu comida mal preparada. Eu nunca cheguei a passar mal, ainda bem. Eu nunca cheguei a passar mal. Mas já aconteceu, assim, de coisas que a gente realmente não gostou, que eram ruins e que a gente não divulgou. Às vezes acontecem erros, né, e tudo mais, mas de passar mal... Quando eu comia muita coisa gordurosa em dias seguidos, eu passava mal. Eu não aguentava. Porque eu era sedentário, eu não cuidava da minha saúde, eu comia muita coisa assim em seguida, eu não tinha nenhum controle, nenhuma noção assim de quantidade. E fora outras coisas que eu poderia controlar e não controlava. Por exemplo, eu não precisava tomar Coca-Cola, mas eu tomava. Eu tava divulgando hambúrguer, não era Coca-Cola. Mas a Coca-Cola, existe uma técnica, gente, aprendam aqui.
dos comedores compulsivos, eles tomam a Coca-Cola para o gás carbônico expandir o estômago para caber mais comida. Então a Coca-Cola serve para isso. Um sujeito do tamanho do Eduardo, que se vocês imaginarem, o Eduardo é um rapaz magro, conseguir comer a quantidade de comida que eu já presenciei, só com a ajuda da Coca-Cola, gás carbônico, para estender, porque não tem espaço no estômago. Se a gente aprender que o cálculo da capacidade do estômago é 1/4 do peso do ser humano, onde é que vai? Exatamente. Onde é que vai tanta comida? Né? Agora, não passou mal por comida mal preparada, mas passou mal de comer demais? Já, de comer demais sim. No começo a gente não tinha controle. Antes do que fazer em Manaus, eu não... Tinha muitas comidas que era a primeira vez que eu comia. E quando você come algo que você gosta pela primeira vez, dá aquela empolgação às vezes, né? Dá um negócio bom e tal, ainda mais quando tem muita coisa. Então no começo a gente não tinha controle. É que nem namoro, né? Quando começa o cara não tem limite, né? Exatamente. Quer todo dia e aí começa hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. E aí, pra ajudar, hoje em dia a gente leva pessoas com a gente. Um seguidor, um familiar. E aí vira conteúdo também. Uma amiga, né? E tal. Aberta a convites. Com certeza. A gente sempre tá levando pra ajudar. E aí, o que vocês sentiram? Me conta. Do que tu disse, exatamente? Nesse dia que comeu demais. Ah, horrível, né? Horrível. A gente ficou muito mal, né, e tudo mais. Na época, a gente sempre pensa que é virose, né? Eu pensava que era virose na época e tal. Virose, né? É, a gente sempre... Virose, não, virose, né? não é comida não, é virose. Virose. Eu como igual um doido, é virose. É coisa do clima e tal. E tava alguma coisa aí, depois a gente foi percebendo. Tudo culpa, gente, tudo culpa o clima da Amazônia. Tudo culpa do clima. Qualquer coisa. Tudo culpa do clima. E aí, depois, a gente foi percebendo, né, que era um padrão que a gente tava tendo que tava fazendo muito mal. E aí, foi quando a gente deu uma parada assim, opa, a gente tem que ir por outro caminho. E aí eu mudei bastante coisa na minha vida de um ano pra cá pra conseguir viver, né? Continuar trabalhando com os anos, com saúde também. A gente volta já, sabendo as mudanças que o Eduardo fez nesse período de um ano. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui com o nosso garoto sensação da internet, o Eduardo, do Que Fazer em Manaus. Eduardo, fale um pouquinho a respeito do nosso programa, como se você estivesse na sua página. Como se estivesse no Que Fazer em Manaus. Bom, eu provavelmente começaria com algo assim... Eu descobri um programa num restaurante lindo, de época, Belle Époque, onde você consegue comer tranquilamente, ambiente aconchegante, uma comida maravilhosa. Aí eu ia falar do prato, né? Claro, obviamente, é o pirarucu com arroz nero, molho de maracujá. Na verdade, é um salmão, Eduardo. Oh, perdão, é salmão. Pirarucu é... Perdão. Já tá pensando no pirarucu de amanhã, né? É verdade. Ah, tá certo. Então é o seguinte, Eduardo. O teu texto seria sobre isso, né? Sim, agora eu quero que você realmente deguste e dê seu parecer a respeito desse prato. Com certeza, tava esperando Só esse se momento. for agora, né?
botar mais pra Bom, cá. vocês sabem que o Belle Époque capricha, né? O menu é especialíssimo. Eles têm um chefe fantástico, inclusive é chefe de um restaurante famosíssimo em São Paulo também. Posso mandar bala? Claro, meu filho! Maravilha. Vamos lá. E eu vou aqui só sentindo o cheirinho. E esperando o parecer do Eduardo. Eduardo, olha, você não vai conseguir nos enganar, porque a câmera está focada no seu olhar. Então... Vou pegar um pouco do molhinho aqui. Esse molhinho de maracujá. Me conte, meu camarada. Foi muito bom, sério. Bom. Jura? Aprovado? Muito, Aprovadíssimo. muito bom. Gente, o Eduardo é um especialista, né? Se ele tá falando que é muito bom, eu tenho certeza que ninguém vai se decepcionar. Eduardo, já que a gente está aqui no Belle Époque, que é um restaurante classe AA, maravilhoso, eu queria que você contasse pra gente um pouco dos melhores lugares que você já comeu. Não precisa Melhores dizer o lugares. nome, mas você vai falar dos pratos. Sabores que te surpreenderam. Enquanto isso, você continua comendo, Com certeza. enquanto pensa no assunto. Eu gosto muito de provar sabores novos, sabe? Sabores aqueles... Eu gosto muito do sabor regional também, do tucupi, aquele sabor marcante. Esses sabores novos, assim, a comida peruana, por exemplo, eu amo. O arroz adoro. negro, você já tinha provado? Já tinha provado. tinha Eu provado. gosto também. Eu gosto também. Comida latina, aquele tempero forte, eu adoro. Adoro. Qual é a outra coisa que você, tipo, provou e surpreendeu? Jacaré. Ai, Jacaré Eduardo, me é brincadeira. surpreendeu. É sério. Jacaré. Tu diz aqui em Manaus, né? Comendo aqui. Em qualquer Jacaré. lugar. Jacaré, Eduardo. Quando eu viajo, eu gosto muito de comer coisas um pouco diferentes. Pô, sabe? mas diferente não precisa ter dente também, né? Não, adoro. Eu adoro. O jacaré é meio fibroso, né? Mas é gostoso. Tartaruga também. Todo tipo de tartaruga, né? Eu amo comer tartaruga. Aquela... Esqueci o nome daquele animal. Puxa, esqueci agora. Mas eu adoro comer animais diferentes, assim, nessa pegada. Eu gosto muito de sabores novos, essas texturas novas, sabores. Uma vez eu comi cavalo, tu acredita? Sério. Gente, E aí- não. Vamos focar aqui no prato, porque eu já tô ficando aqui... É sério. Eu que amo animal, já tô ficando meio... E foi no México. Foi no México. Foi no México. Foi no Essas coisas absurdas, gente, só no México. Foi no México. Agora, me diz uma coisa. Em casa, Eduardo, a alimentação é regrada, né? É alimentação de mãe, né? Igual esse pratinho aqui, ó. Nessa eu pegada. imagino. É nessa pegada. Eu imagino. Olha só, antes da gente terminar esse programa, que o Eduardo vai bater esse pratão com toda certeza, eu queria que você me contasse quais foram as coisas mais absurdas pelos quais você passou no seu trabalho que não foram ao ar nos seus blogs. Coisas absurdas, quer dizer, perrengue, dor de cabeça. Assim, O que não vai ao ar no Que Fazer em Manaus? o que não vai ao ar são empresas que a gente não gosta por algum motivo, né? Que tem problemas e tudo. Então, isso é uma coisa muito delicada pra gente, porque a gente trata as empresas assim com muito carinho e às vezes levam meses pra gente divulgar um lugar. Então, essas coisas absurdas é mais quando a comida não é boa. Acontece às vezes de ter esse problema e a gente tenta usar o bom senso de entender, né? A gente nunca divulgou nenhum local que a gente não tenha gostado, então os maiores perrengues que a gente tem é quando a gente passa raiva com a comida ou com o atendimento. Tem uma certa dificuldade, digamos assim, na nossa cidade. Já se perderam no caminho? Não. Não? Eu conheço muito buraco de Manaus, então eu nunca me perdi. A gente roda muito, né? O dia todo dia praticamente rodando os cantos, mas a gente nunca se perdeu. Nunca se perderam? No interior sim, na verdade. Indo pro interior eu nem sabia onde eu tava, na verdade. Eu ia no barco só... E os hotéis de Deus. selva, se a comida não prestar, o que você faz? Você entra no barco de volta ou você faz uns dias de spa? Ainda bem que nunca aconteceu isso, então geralmente é uma comida muito tranquila, uma comida muito de boa. A comida do interior é muito boa, né? É, muito tranquila, uma comida geralmente é boa. Então, fez pensar agora nisso. Fiquei pensativo agora. Agora tem que ter uma rota de fuga, né? Pois é, exatamente. Se numa viagem não for boa, Tá preso. já faz o plano de fuga, né? É verdade. Então agora, para concluir, eu vou te perguntar, o
que você ainda não provou que você pretende provar? Você disse que a tua vida mudou nesse último ano. Certo. Você já ficou bem mais seletivo. Você começou a cuidar da saúde, né? Uhum. Então, o que você ainda não fez que você pretende fazer no futuro? O que você pretende provar? Onde você precisa estar? Você quer provar alguma coisa diferente? Certo. O que você vai eliminar da sua vida por questões médicas, né? Porque já sei que hambúrguer todo dia, gente, não vai rolar. Fritura também. Pô, aquela da coxinha, Eduardo, é brincadeira, né? Qual da coxinha? Aquela da coxinha tu exagerou, cara. Putz, grila. Maravilhoso aquele lugar. Tem coisa que vale a pena, às vezes, uma vez assim, é bom demais. E aí, me conta, o que você vai... Quais são os seus planos alimentares agora? Meus planos alimentares, eu gosto muito de comida nova. Eu gosto de ver um restaurante novo, vou lá. Comida diferente, eu vou lá. E eu tenho muitos planos para conhecer comidas de outros países do mundo, né? Semana passada eu comi comida indiana, eu nunca tinha comido comida indiana. Olha! E aí na pegada, eu nunca tinha comido comida indiana, assim, não só ingredientes, mas pratos indianos mesmo. Eu gosto dessa pegada, eu quero provar comida sul-africana, eu tenho muita essa vontade de provar comidas desses outros locais. Certo. E quando eu viajo, eu procuro isso, de verdade. Então meu plano, assim, é trabalho, mas também é pessoal, porque mistura um pouquinho às vezes, mas é conhecer comidas de outros países do mundo para, além de gostar, claro, mas incrementar também na nossa página, incrementar para trazer para as pessoas isso também. Quando eu viajei para fora e tal, dentro, eu sempre quis trazer um pouco disso, de comida e coisas diferentes que a pessoa pode fazer lá. Então, meus planos é Manaus e expandir um pouco para conhecer mais do interior, porque o interior de Manaus é rico e tem coisa que eu quero mostrar. Então, gente, preste atenção. A partir de agora, o Eduardo não vai ser o que fazer em Manaus, vai ser o que fazer no mundo todo. Isso vai ser uma sensação internacional e vocês vão conhecer os sabores do mundo. Muito obrigada pela presença sua, Eduardo. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada ao Belle Époque por esse prato maravilhoso que nós vamos degustar agora. E fiquem com Deus. Na próxima semana, mesmo horário. E sigam nas redes sociais. Obrigada.